E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos! No ano de 2012, a economia americana entra em colapso. O desemprego é alto e as taxas de criminalidade ficam fora de controle. O sistema prisional está quase falido, e então as empresas privadas agora administram todas as penitenciárias em busca de lucro. A penitenciária de Terminal Island transmite uma série de lutas ao vivo em um programa na internet. Os prisioneiros lutam até a morte e se torna um assunto mais falado. O problema é que o público logo fica entediado com as lutas e começa a querer mais. E é assim que nasce a Corrida Mortal, um show onde os presos correm até a morte em carros especialmente modificados. O preso vencedor tem sua liberdade de volta e pode deixar a prisão. Numa certa corrida dessas, restam apenas 2 carros. Um é conduzido pelo prisioneiro mascarado por codinome Frankenstein e seu navegador Casey. O outro carro é conduzido pelo rival de Frank, o metralhadora Joe. Ambos estão se aproximando da linha de chegada e prontos para fazer qualquer coisa para vencer. Porém, por alguma razão, as armas do carro de Frank não estão funcionando. Ele então libera o escudo protetor traseiro do carro, que atinge Joe. Frank fica com a vantagem, mas Joe não desiste e também tem muitas chances de vencer. Casey sabe que Joe vai destruí-los e quer abandonar a corrida. Mas Frank se recusa a deixar Joe vencer, então Casey se ejeta do carro quando Frank cruza a linha de chegada ao mesmo tempo que Joe atira. Frank acaba vencendo, mas seu carro explode e ele morre no processo. Alguns dias depois, o trabalhador e ex-presidiário chamado Jensen descobre que a siderúrgica em que ele trabalha está fechando, e eles não estão pagando aos trabalhadores o valor total que devem. Os trabalhadores começam a se revoltar e protestar, quando então a tropa de choque chega e começa a espancá-los gratuitamente. Ver seus colegas de trabalho sendo agredidos faz com que Jensen entre na briga também e derrubar alguns policiais. Já à noite, ele chega em casa e, depois de beijar a sua esposa, Jensen vai ver seu bebê no andar de cima sem saber que um criminoso mascarado desgraçado está aproveitando a chance para invadir sua casa e matar sua esposa. Quando Jensen volta para a cozinha, o bandido o derruba com algum tipo de entorpecente, coloca a arma do crime na mão dele e sai depois de fazer um gesto de tiro com a mão coberta por uma luva. Jensen acorda momentos depois com a polícia o prendendo pelo assassinato de sua esposa. 6 meses depois, Jensen é transferido para a prisão de Terminal Island, onde é recebido pelo guarda chamado Uric, que joga água gelada nele e permite que outro policial bata em Jensen. Ele é então levado para a cela com 3 outros presos que pretendem espancá-lo. Depois de um tempo, o guarda Uric vai ver como Jensen está, desejando que ele já esteja em apuros, mas Jensen é um bom lutador e conseguiu derrubar todos os seus companheiros de cela. Na manhã seguinte, Jensen vai até o refeitório para o café da manhã enquanto é observado pelos presidiários Treinador, Gunner e Listes, que reconhecem Jensen como ex-piloto recordista que acabou arruinando a própria carreira. O refeitório então de repente fica em silêncio quando um prisioneiro chamado Pachenko e seu amigo se aproximam de Jensen para provocá-lo. Primeiro cuspindo em sua comida, depois o chamando de assassino de mulheres e abusador de crianças. Jensen reage rapidamente para se defender de Pachenko, derrubando com alguns golpes, em seguida seus comparsas. Mas logo eles são interrompidos pelos policiais que levam Jensen para ver Claire, a diretora da prisão. Claire viu os documentos de Jensen e sabe que ele é um piloto fantástico, então ela faz uma oferta. Ela quer que ele se torne o novo Frankenstein, pois o verdadeiro morreu na mesa de operação após a sua última corrida. Porém, ninguém na prisão sabe disso ainda, então qualquer um pode substituí-lo usando a máscara. Frank era o favorito do público e visto como uma lenda, e é por isso que Claire não quer que o mundo saiba que ele está morto. Ela precisa que a lenda continue e traga de volta a audiência do programa, que caiu drasticamente desde que o verdadeiro Frank não apareceu mais nas pistas. As regras dizem que se você ganhar 5 corridas, você ganha sua liberdade de volta. Então Jensen só precisa ganhar mais uma corrida porque Frankenstein já tinha vencido 4. Jensen ainda não tem certeza se vale a pena arriscar sua vida em uma corrida, mas Claire ameaça o colocar na solitária se ele não aceitar, já que isso evitaria que ele contasse para as outras pessoas sobre a morte de Frank. Jensen então não tem outra escolha a não ser concordar em assumir o lugar dele. Ele então é levado para a oficina da prisão, onde é apresentado ao treinador e seus homens, que são os mecânicos encarregados do carro de Frankenstein e que vão ensinar o básico para Jensen. Cada equipe tem seu próprio pit stop e ninguém ajuda ninguém. Na oficina existe um grande espaço onde Claire vem construindo algo em segredo há um mês. Os únicos que saberão que Jensen é um novo Frankenstein são sua equipe e pouquíssimos guardas, pois Claire tem o poder absoluto naquela prisão. O treinador mostra a Jensen o carro que ele vai dirigir, um Mustang V8 Fastback modificado. Ele vem com uma variedade de dispositivos de defesa e ataque, mas não é carregado com munição somente no dia da corrida para que os prisioneiros não possam usar o veículo para tentar escapar. Na verdade, escapar é impossível porque a prisão fica em uma ilha, então a única saída é através de uma pequena ponte que ficaria cheia de carros de polícia e helicópteros na primeira suspeita de fuga. Jensen aprende tudo o que precisa sobre o carro e ele e sua equipe conversam no pátio da prisão. A corrida tem 3 etapas. Durante as 2 primeiras, ele deve tentar se livrar do maior número de oponentes que conseguir. E durante a terceira etapa, o segredo é a velocidade para assim chegar à linha de chegada. Todos os pilotos contam com um acompanhante navegador,
que são mulheres trazidas da prisão feminina. A única exceção a essa regra é Joe, que prefere ter um colega de equipe como navegador em vez de uma garota, porque ele corre tão rápido que deixa o navegador enjoado. Listes então mostra para Jensen outros pilotos importantes que estão no pátio com eles. 14K, um membro da tríade graduado do MIT. Hector Green, um psicopata que adora a diretora Claire. Pachenko, líder da Irmandade Nazista da prisão. E Travis Coach, um ex-piloto famoso do NASCAR. A conversa, porém, é subitamente interrompida quando Joe e sua equipe vêm ofender Jensen e deixam uma mensagem para Frankenstein, dizendo que aquela corrida é só entre os dois. Nesse momento, uma van traz de volta alguns presidiários que têm feito trabalhos fora da prisão. E Jensen percebe algo peculiar em seus pulsos. Eles têm pulseiras de rastreamento GPS e isso faz Jensen lembrar que o homem que matou sua esposa também estava usando uma pulseira como essa. Quando finalmente chega o dia da primeira etapa da corrida, Jensen recebe as roupas de Frank, a máscara e até mesmo o anel. E sua mera presença na corrida traz de volta todos os espectadores que o show havia perdido. O treinador diz a Jensen para não conversar com os outros pilotos porque Frank não costumava fazer isso, pois era parte de sua personalidade misteriosa. Mas ele pode tirar a máscara dentro do carro se quiser, porque as janelas são de vidro espelhado e Casey também conhece seu segredo. Enquanto se prepara, Jensen pergunta por que Casey foi presa, no qual ela admite ter matado seu ex-marido policial. A corrida então começa e como as armas só ativam na segunda de 3 voltas, o começo não é muito violento, embora os pilotos ainda tentem empurrar uns aos outros para fora da pista. Graças ao conhecimento que Casey tem do lugar, é fácil para Jensen ficar na frente junto com Joe, conseguindo ultrapassá-lo quando Casey aponta um atalho na qual ele poderia pegar. É aí então que Claire ativa o escudo e as armas, que são bueiros no chão. O piloto precisa passar com as 4 rodas sobre o bueiro para ativar os dispositivos do carro. Surge fogo na pista e quando Claire ativa os bueiros da morte também, Green mata um piloto mais fraco empurrando o carro dele contra uns obstáculos ativados. Ele também faz com que Joe fique para trás depois de tirar o óleo em seu carro, mas ele perde a corrida quando 14K o empurra para fora da pista com um míssil e Joe o atropela. Enquanto isso, Jensen consegue ativar as armas, mas a metralhadora fica presa. Então Casey se apoia para fora para consertá-la, fazendo assim com que os outros pilotos concentrem sua atenção nela com as armas. As habilidades de Jensen permitem com que ele se esquive das armadilhas, e Casey retorna em segurança para o banco do passageiro. Jensen então rouba um bueiro de defesa que era para Coach, mas assim como aconteceu com Frank, nenhum de seus sistemas de defesa funciona, e o escudo traseiro não aguenta por muito mais tempo. Por sorte, Jensen pensa em um plano bem na hora. Ele faz Casey soltar o napalm e sentar em seu colo para que ele possa se lançar ao banco de Casey com o napalm em cima. O carro de Coach é atingido pela mistura explosiva e agora está coberto com o napalm. Casey então joga um isqueiro em cima dele, incendiando o carro e tirando Coach da corrida. Coach está fora e Jensen volta a enfrentar Joe, mas de repente é distraído por Pachenko, que estranhamente faz o mesmo gesto do homem que matou sua esposa. Joe aproveita e empurra o carro de Jensen, fazendo com que ele chegue por último enquanto Pachenko fique em primeiro lugar. 3 pilotos estão mortos e 6 permanecem para a segunda etapa. O treinador e seus homens verificam o carro e percebem que os dispositivos estão funcionando corretamente e por isso ele não entende por que eles não foram ativados quando precisava. Jensen vai ver Claire para dizer que não vai mais participar da corrida porque ele sabe que Pachenko matou sua esposa e tudo aquilo foi armação para incriminá-lo e assim Claire pudesse conseguir um novo motorista para substituir Frank. Ela não admite isso, mas mostra a ele uma foto de sua filha e do lar adotivo que ela vai morar, lembrando a Jensen que ele deve colaborar se quiser ver sua filha novamente. Sem poder fazer nada, Jensen volta ao pátio onde conversa com o treinador e pergunta por que ele não tem um número em seu uniforme como os outros. O treinador explica que tecnicamente ele não é mais um prisioneiro porque ele se qualificou para a liberdade condicional há 3 anos, mas não conseguiu deixar a prisão. O mundo havia mudado demais e ele já tinha se acostumado com o mundo das corridas lá dentro. Ele também não acredita que Jensen matou a esposa. Mais tarde, enquanto trabalha no carro, Jensen vê Pachenko passando e decide segui-lo até seu pit, onde é capturado pela equipe dele. Pachenko então bate em Jensen algumas vezes antes de pegar uma ferramenta pesada para esmagar a sua cabeça, sem se importar se ele tem a proteção de Claire. Porém, nesse momento ele é parado por Listes, que o esfaqueia nas costas com a caneta. Jensen então aproveita a distração para pegar um pedaço de metal no chão e golpear o comparsa de Pachenko. Jensen alcança Pachenko e bate nele jogando no chão, acertando-o com várias caixas até que Pachenko admite que Claire o fez matar sua esposa e Ulrich foi quem o levou até lá. Quando Jensen se prepara para matá-lo como vingança, Ulrich aparece com outro guarda e interrompe a luta. No dia seguinte, logo antes de começar a segunda etapa da corrida, Pachenko provoca Jensen fazendo o mesmo gesto com a mão. No entanto, Jensen não cai na provocação. Na verdade, ele começa a dirigir devagar de propósito e pega um túnel para poder falar com Casey em particular. Ele pergunta se ela matou Frank porque ele acha muito suspeito que os dispositivos do carro deram defeito em 2 corridas seguidas e ele ameaça tirá-la do carro se ela não responder. Casey admite ter sabotado as armas traseiras de Frank porque Claire a recompensaria com sua liberdade. O objetivo, porém, nunca foi matar Frank. Sua morte foi um acidente porque ele tentou vencer mesmo sem as armas.
O objetivo de Claire era fazer Frank perder a corrida para mantê-lo na prisão por mais tempo, correndo para o público. Agora que ele tem a resposta que queria, Jensen acelera o carro e chega facilmente de volta para a corrida, ignorando Joe por enquanto, pois seu objetivo desta vez é Pachenko. Depois que os dois tentam empurrar um ao outro para fora da pista, Jensen dirige na frente e passa pelo bueiro de armas. Isso confunde sua equipe porque as armas ficam na parte da frente do carro. Então Jensen o surpreende, virando o carro de repente e abrindo fogo contra Pachenko enquanto dirige de ré. Depois que ele danificou outro carro o suficiente, ele se vira novamente e usa fumaça, fazendo assim com que Pachenko colida contra uma barreira de concreto. Jensen para seu carro e sai para se aproximar de Pachenko. Ele então quebra seu pescoço como vingança pela morte de sua esposa. Nesse momento, Joe decide mudar de navegador no meio da corrida e Claire decide que é o momento certo para lançar aquilo que ela estava construindo todo esse tempo, um caminhão-tanque multi-armas chamado Couraçado. Esse caminhão é incrivelmente poderoso e rapidamente alcança os pilotos, matando imediatamente dois concorrentes mais fracos. Por pertencer à direção da prisão, o caminhão também tem a vantagem de poder entrar nos prédios, o que o permite pegar um atalho e ficar na frente da corrida. O Couraçado mata lentamente o navegador de 14K antes de agarrar seu carro com correntes e atirar nele até explodir, o que significa que apenas Jensen e Joe sobreviveram. Não há como derrotar tal monstro sem um plano adequado, então Jensen pede a Listes para conectar seu comunicador ao carro de Joe e eles concordam em trabalhar juntos. Eles dirigem lado a lado do caminhão, fazendo o possível para evitar qualquer ataque. E quando o bueiro da morte aparece na frente deles, cada um passa pelo bueiro com 2 rodas, fazendo com que assim as 4 rodas necessárias ativem o bueiro. Isso faz com que a armadilha suba e o caminhão colida contra ela, acabando de vez com o Couraçado. Agora a segunda etapa da corrida terminou e Jensen com Joe serão os únicos pilotos a chegarem à terceira etapa. Já mais tarde à noite, Joe vai até o pit de Jensen desconfiado, pois sua voz parece muito com a que ele ouviu de Frank mais cedo na corrida. Porém ele não exige nenhuma explicação de Jensen. Enquanto isso, Ulrich e Claire decidem que precisam matar Jensen, já que a máscara de Frankenstein ainda pode ser usada por outra pessoa no futuro. Então, no dia seguinte, antes do início da corrida, Ulrich coloca uma bomba debaixo do carro de Jensen, enquanto Claire distrai a todos com um discurso sobre as corridas serem o propósito de suas vidas. Quando ela menciona que essa pode ser a primeira vez que alguém consegue ganhar a sua liberdade com a 5ª vitória, Jensen percebe que eles sempre manipulam as corridas para eliminar qualquer um que possa vencer pela 5ª vez, e é por isso que ninguém nunca conseguiu isso antes, o que significa que ele também não poderá ganhar. O treinador ouve a conclusão de Jensen e quando eles voltam para a oficina, ele decide mostrar a Jensen um detalhe muito importante em vídeo da morte de Green. Isso dá a ele uma ideia para um plano, e ele pede a Listes para adicionar um tanque de reserva no carro de Jensen antes de ir ao pit de Joe para pedir que ele colabore com eles novamente. Enquanto Jensen está colocando as roupas de Frank, Claire o visita para entregar os papéis que garantem sua liberdade e fazer uma nova oferta. Se ele ganhar, ela quer que ele fique na prisão e continue sendo Frankenstein porque as corridas é onde ele pertence. Ela afirma que ele não leva jeito para ser pai e um ex-presidiário não pode dar uma boa vida para uma criança. Então escolher ficar seria um incrível ato de amor. Jensen então vai correr sem dar uma resposta, mas guarda os papéis em seu bolso. Quando ele entra no carro, Casey admite que Claire também falou com ela e pediu para que ela parasse Jensen se ele estivesse prestes a vencer. Mas ele não fica preocupado com isso. Assim que a corrida inicia, Ulrich começa a controlar os bueiros para que eles só sejam ativados quando Joe passar por cima deles. Ele então abre fogo contra Jensen assim que consegue, deixando o escudo traseiro tão danificado que Jensen decide jogar no carro de Joe. Mas Joe facilmente se esquiva do escudo, já tendo aprendido esse truque de quando Frank fez o mesmo. Claire então ativa um bueiro de defesa para Jensen para manter os espectadores interessados, mas Joe lança um foguete nele, assim o destruindo. Ele tem mais foguetes para lançar e lança todos eles em Jensen, que se esquiva e os faz bater em uma parede. Essa parede é a mesma que causou a morte de Green e já está enfraquecida por causa da outra explosão. Jensen e Joe foram calculando seus ataques para chegarem num ponto fraco, e agora os foguetes acertam um golpe final que abre um buraco e permite que eles escapem da prisão. Furiosa, Claire encerra a corrida e envia todos os policiais disponíveis atrás deles antes de pressionar o detonador de bombas. Mas nada acontece porque o treinador e seus homens já haviam retirado a bomba do carro e a desativado. Joe e Jensen chegam à ponte, mas os carros da polícia já estão se aproximando. Então essa é a hora de colocar em prática a próxima parte do seu plano. Jensen libera o tanque de reserva que atinge os carros atrás deles, causando uma explosão e uma parede de fogo que impede que os outros policiais continuem dirigindo. Ambos os condenados conseguem atravessar os portões da ponte e seguir por 2 estradas diferentes e assim todos os helicópteros seguem apenas Jensen, que é o mais importante entre os dois. Enquanto Joe vai embora, Casey concorda em ajudar Jensen com a última parte de seu plano porque ela deve isso a Frank e Claire já deu a ela os papéis que garantem sua liberdade e por isso eles serão obrigados a deixá-la ir embora da prisão. Quando passam por um guindaste de construção, Jensen salta do carro sob as sombras e se esconde enquanto Casey pega seu lugar no volante.
Ela só consegue dirigir mais alguns quilômetros antes que os helicópteros a detenham com uma parede de fogo. Mas quando ela sai do carro com as mãos para cima, ela está usando as roupas e a máscara de Frank. Já que a maioria das pessoas não sabem sobre a troca de identidade, os policiais a prendem e a levam de volta para a prisão, permitindo que Jensen escape e se encontre com Joe para que eles possam embarcar em um trem. De volta ao escritório da prisão, Ulrich diz que a audiência está alta como nunca esteve antes e presentes estão chegando. Claire então abre uma caixa de presente e encontra a bomba que Ulrich colocou debaixo do carro de Jensen, que logo explode matando os dois. Lá fora na pista, o treinador é visto pressionando o detonador. 6 meses depois, Joe e Jensen construíram uma nova vida em Santa Rosália, no México. Eles trabalham juntos como mecânicos em sua própria oficina, e felizmente Jensen recuperou a custódia de sua filha. O filme então termina com Casey os visitando depois que ela finalmente conseguiu sua liberdade, e também trazendo com ela um carro de corrida para eles consertarem. Obrigado por assistir e se gostaram, por favor, deixem aquela força com seu like e sua inscrição aqui no canal para mais vídeos como este. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!